Olá, meu nome é Rafael e nesse vídeo a gente vai tratar a respeito do tema de caminho direto e caminho indireto. Então, como eu disse no vídeo passado, tem duas maneiras de você abordar um problema. Ou você pode ir direto no problema e tentar resolver ele, ou você pode deixar o problema de lado por um tempo e resolver outros problemas. Então, no fim das contas, um caminho direto é você ir diretamente no problema e usar os recursos que você já possui para resolver ele, independente de quais sejam os recursos. Já o caminho indireto, você tem que abordar outros problemas menores para desenvolver uma técnica ou desenvolver um método para que você possa aplicar no problema maior. E sim, eu sei que isso parece que é apenas um método ou uma maneira de resolver de algo super teórico, mas não, a gente aplica isso muito no dia a dia. Por exemplo, vamos supor que a gente precisa derrubar uma árvore. Então, se a gente tem que derrubar uma árvore e a gente tem o nosso corpo apenas como ferramenta, a gente tem duas escolhas. Ou a gente pode esmurrar e chutar a árvore até que ela caia, talvez, ou a gente pode desenvolver ferramentas ou métodos para derrubar ela. Então, abordando de maneira indireta, a gente pode pegar um galho do chão e usar o galho para bater na árvore, em vez de usar o nosso corpo. E a gente pode também pegar uma pedra e amarrar no galho para bater com ele na árvore. Ou a gente pode ainda afiar a pedra para que fique mais fácil de você derrubar a árvore. Ou a gente pode também, de alguma maneira, ter acesso a algum metal que seja mais resistente, afiar ele e daí derrubar a árvore. Você percebe que quanto mais indireto se torna o caminho, mais fácil eventualmente é derrubar a árvore? Assim como, por exemplo, se a gente continuar tornando o caminho cada vez mais indireto. Se a gente for construir um motor para criar uma motosserra, para daí derrubar a árvore, vai ficar mais fácil ainda. Por mais que isso demore muito, você precisa ter acesso a muitos materiais e etc. Agora, se a gente criar uma máquina que corta a árvore, arranca os galhos dela e transforma a árvore em tábuas, isso não ficaria o processo inteiro mais fácil? Então, quanto mais indireto se torna a nossa abordagem, mais fácil é resolver aquele problema em específico ao longo do tempo. Então, a grande vantagem da abordagem direta é que ao longo prazo ele se torna mais vantajoso. Porque, por exemplo, vamos concordar que não é tão fácil você criar um machado de metal ou de pedra, minimamente. Mas se você tiver que derrubar 20 árvores ou 40, é muito mais fácil você derrubar com aquele machado que você perdeu um tempo criando do que você esmurrar as árvores até que elas caiam. A não ser, claro, que você seja o Bruce Lee. Daí já é outra história, né? Então, entendido esse processo, vamos aplicar ele num problema de origem matemática. Por exemplo, um determinado metal está sendo uma forja a temperatura de 300 graus Celsius. E eu sei que até que ele alcance 30 graus Celsius, ele vai perder a cada um minuto 10% da temperatura atual dele. Então eu quero saber quanto tempo ele vai demorar para passar de 300 graus Celsius até 30 graus Celsius. Então, no caso, se ele saiu a 300 graus Celsius, depois de um minuto, ele vai ter 270 graus Celsius. Depois de mais um minuto, ele vai ter 243 graus Celsius. E depois de mais um minuto, ele vai ter 218,7 graus Celsius. E assim sucessivamente até que ele chegue a 30 graus Celsius, certo? Então, antes que os físicos arranquem o cabelo de raiva, eu quero dizer que não é assim que você calcula a perda de calor, beleza? É só um exemplo para ilustrar o que a gente quer dizer com caminho direto e indireto, certo? Então, a gente tem duas opções. A gente pode fazer o caminho indireto e resolver problemas menores, procurar um padrão ou uma maneira de resolver de maneira geral esse tipo de situação, ou caso você tenha a paciência de um peixe, você pode tentar fazer todas as perdas de calor, uma por vez, até que eventualmente você vai chegar em 30 graus Celsius. Então, como a gente já sabe como resolver pelo caminho direto, vamos analisar como a gente pode resolver pelo caminho indireto agora, beleza? Então, a gente tem 300 graus Celsius e a gente quer associar ele de alguma maneira com que a gente chegue no resultado de 30 graus Celsius, certo? E a gente sabe que vai ter uma sequência que vai seguir um certo padrão. No caso, o primeiro termo é 300 e o próximo vai ser 10% a menos do anterior.
e depois o próximo vai ser 10% a menos do anterior, e assim sucessivamente, até chegar em 30 graus Celsius, certo? Porém, se você já assistiu meu vídeo de progressão aritmética e progressão geométrica, você sabe que isso é uma PG, uma progressão geométrica, porque a gente tem um termo inicial e para obter o próximo, a gente multiplica um termo por uma constante. E nesse caso, a gente vai descobrir que a constante é 90%, ou 0,9. E por que que essa constante é 0,9 ou 90%? Porque você concorda comigo que se o próximo termo é 10% a menos do anterior, então ele é 90% do termo anterior? Ou seja, 100% menos 10% é igual a 90%. Beleza? Então você também consegue perceber que a gente vai utilizar a ideia de logaritmo, que no fim das contas é só uma notação para a gente resolver de maneira mais fácil problemas que têm a variável no expoente. Então a função que a gente tem para essa perda de calor é 300 vezes 0,9 elevado a x é igual a um valor. E nesse caso o valor que a gente quer alcançar é 30. Então a função que nós vamos usar vai ser 300 vezes 0,9 elevado a x igual a 30. Então a gente vai dividir por 300 em ambos os lados e vai descobrir que 0,9 elevado a x é igual a 1 sobre 10. Então, transformando tudo em decimal, a gente vai ter que 0,9 elevado a x é igual a 0,1. Então, agora aplicando logaritmo, a gente vai ter que x é igual a logaritmo de 0,1 na base 0,9. Então, agora, aplicando a mudança de base, que é uma das propriedades do logaritmo, a gente vai ter que x é igual a logaritmo de 0,1 na base 10, dividido por logaritmo de 0,9 na base 10. Resolvendo isso aqui com algumas propriedades também do logaritmo, a gente vai descobrir que x é igual a logaritmo de 1 na base 10 menos logaritmo de 10 na base 10, dividido por logaritmo de 9 na base 10 menos logaritmo de 10 na base 10. E a gente colocou aqui na base 10 porque tem uma tabelinha que você pode consultar na internet e é fácil de pegar os valores. E assim se resolveria na mão, entre aspas, um problema com esses logaritmos que a gente não conhece, no caso o logaritmo de 9 na base 10. Então, resolvendo isso aqui, a gente vai ter que x é igual a 0 menos 1, dividido por 0,9542 menos 1. E resolvendo isso aqui, a gente vai ter que é igual a menos 1 dividido por 0,045. Efetuando essa divisão, a gente vai chegar no resultado que x é igual a 21,85. Ou caso assim, a gente quisesse fazer de maneira mais rápida, a gente poderia simplesmente colocar na calculadora log de 0,1 na base 10 dividido por log de 0,9 na base 10, que é o que na verdade eu fiz. Então, entendido isso, eu tenho que parar aqui no meio do vídeo para pedir que você dê o like no vídeo e compartilhe caso tenha gostado, porque assim você ajuda outras pessoas a terem acesso ao vídeo e ajuda o canal a crescer também. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação, porque assim você fica por dentro dos conteúdos que eu vou mandando. E qualquer coisa, deixe aqui nos comentários algum pedido ou sugestão de vídeo. E voltando pro vídeo já. Então, tendo esse valor de x como 21,85, significa que eu vou ter 21 ciclos completos mais 0,85 de mais um ciclo. Ou seja, se cada ciclo é 1 minuto, então eu vou ter 21 minutos mais 85, que vai dar 51 segundos, mas vamos arredondar para 50. Então, eu precisaria de 21 minutos e 50 segundos para que eu passasse de 300 graus Celsius até 30 graus Celsius nesse mesmo ritmo. Agora vem cá, perceba que a gente criou um processo que ele resolve qualquer problema desse tipo, em qualquer magnitude, com qualquer valor de entrada, qualquer valor de saída e qualquer taxa de perda de calor, nesse mesmo estilo. Então, a gente criou um processo que calcula tanto esse problema, quanto um que inicia a 3.422 graus Celsius e termina em 1 grau Celsius, perdendo 0,42% da temperatura atual a cada 1 hora, e ele resolve os dois, da mesma maneira. Então você percebe que a gente acabou de criar uma máquina que literalmente corta as árvores, levanta elas, arranca os galhos e transforma elas em tábuas, ao invés de a gente simplesmente sair bicudeando as árvores e listando na mão. E eu acho que a melhor maneira de terminar esse vídeo
é justamente com a frase do Abraham Lincoln, que ele disse: se eu tivesse apenas 1 hora para cortar uma árvore, eu usaria os primeiros 45 minutos afiando meu machado. Então, basicamente, é o conteúdo do vídeo. Eu me recuso a explicar isso de novo. É isso e tchau, tchau.